Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Rodrigues, né? Eu sou advogado criminalista e eu quero falar um pouco com você hoje. Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre um instituto extremamente importante do direito penal e que possui consequências enormes na aplicação da pena. Eu estou falando do crime continuado ou da continuidade delitiva. E eu quero começar essa aula com uma situação. Imagine que uma pessoa, né, ela pratica 4 roubos. São 4 ações diferentes, 4 crimes consumados, né? E a pergunta é: nós simplesmente somamos as penas desses 4 crimes? Ou, em outro cenário, né? É possível considerar que os crimes posteriores são juridicamente a continuação ou continuidade do primeiro? É justamente para responder a essas situações que existe o artigo 71 do Código Penal brasileiro. E o mais interessante é que nós vamos estudar esse assunto a partir de uma decisão recente do Superior Tribunal de Justiça. Vamos primeiro entender a regra, né? Como é que funciona a regra geral do artigo 71 do Código Penal. O artigo 71, ele estabelece ali em síntese, né, que quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie e pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhanças, os crimes subsequentes podem ser considerados continuação do primeiro. Nesse caso, ao invés de simplesmente somarmos todas as penas, se aplica a pena de um só deles, se forem idênticas, ou a mais grave, se forem diferentes, aumentando de 1/6 a 2/3. Perceba que isso pode produzir uma diferença enorme na pena final que vai ser aplicada. E para entender a importância disso, precisamos comparar o crime continuado com o concurso material de crimes. No concurso material de crimes, que está previsto no artigo 69 do Código Penal, o agente ele pratica mais de uma ação ou omissão e comete 2 ou mais crimes. A regra é: soma-se as penas. Vamos simplificar aqui. Imagine apenas para fins didáticos, né, que alguém pratique 3 crimes e receba uma pena de 5 anos para cada um. No concurso material seria 5 mais 5 mais 5. Resultado: 15 anos de pena. Agora imagine que estejam presentes os requisitos do crime continuado. A lógica muda completamente. Não fazemos mais a simples soma das penas. Agora, nós tomamos a pena de um dos crimes, se forem idênticos os crimes, ou a mais grave, se forem diferentes, e aplicamos um aumento previsto no artigo 71. Portanto, reconhecer ou não a continuidade delitiva pode alterar substancialmente o período de pena que será cumprida pela pessoa condenada. E é exatamente por isso que esse instituto aparece com tanta frequência na prática criminal. O que é mais importante, né? Existe aqui uma característica interessante. No mundo real, no mundo que nós vivemos, existem vários crimes, né? Então, nessa situação que eu contei, vários crimes. Agora o agente praticou várias condutas, mas o direito cria uma espécie de tratamento jurídico unitário para fins de aplicação de pena. Por isso se fala, tradicionalmente, em uma ficção jurídica. O próprio STJ, no julgamento que nós estamos analisando, utiliza essa expressão. Existem vários delitos, mas preenchidos determinados requisitos ou os subsequentes, né, são considerados como continuação do primeiro delito para fins de aplicação de pena. Mas atenção, não basta dizer que os crimes são parecidos. Também não basta dizer que os crimes aconteceram próximos uns dos outros, não. Existem requisitos e é justamente aqui que está a parte mais importante desta aula. A identificação dos requisitos para reconhecimento ou não do crime continuado. Quais são os requisitos do crime continuado, né? O Superior Tribunal de Justiça adota aquilo que é chamado de teoria mista ou teoria objetivo-subjetiva.
O nome ele já nos dá aqui uma ajuda, né? Objetivo, subjetivo. Isso significa que precisamos analisar dois grupos de requisitos. O primeiro grupo seriam, portanto, os requisitos objetivos e o segundo grupo seriam os requisitos subjetivos para reconhecimento ou não. E o segundo esse entendimento do julgado do STJ, esses requisitos devem estar presentes cumulativamente. Então, não é um requisito ou outro, nós precisamos analisar os dois conjuntamente. Vamos começar pelos requisitos objetivos para reconhecimento do crime continuado, com base nesse julgado do Superior Tribunal de Justiça. Primeiro requisito: espécies de crimes ou crimes da mesma espécie. O próprio artigo 71 exige que existam dois ou mais crimes da mesma espécie. Então, não estamos falando simplesmente de qualquer sequência criminosa. Precisamos identificar a relação, né, verificar a relação existente entre os delitos praticados. Mas esse é apenas o primeiro passo, porque ainda precisamos verificar as condições em que esses crimes aconteceram. E agora a segunda condição, condições de tempo. Os crimes, eles precisam estar ali de algum modo apresentar determinada conexão temporal. Aqui aparece uma pergunta muito comum, né? Existe um prazo matemático para ser reconhecido crime continuado? Por exemplo, até 30 dias seria crime continuado? Passou desses 30 dias, automaticamente deixa de ser? Mas cuidado com esse tipo de raciocínio. Não é assim que o legislador tratou o assunto. A análise não deve ser feita de maneira puramente matemática e isolada. A proximidade temporal é um elemento importante, mas ela precisa ser examinada juntamente com os demais requisitos. E o próprio caso julgado pelo STJ demonstra isso muito bem. Os 4 roubos analisados aconteceram nos dias 5 de novembro de 2015, 13 de dezembro de 2015, 26 de dezembro de 2015 e 27 de dezembro de 2015. Portanto, havia inclusive uma proximidade temporal significativa entre os dois últimos, né? Especialmente em relação a eles, um foi praticado no dia e o outro no dia seguinte. E mesmo assim, o STJ não reconheceu a continuidade delitiva. Por quê, né? Por que o STJ não reconheceu nesse caso? Porque tempo sozinho não resolve o problema da continuidade delitiva. Existem outros requisitos, como, por exemplo, o próximo, condição de lugar. Outro elemento importante é o lugar onde os crimes foram praticados. E aqui, o acórdão ele traz uma observação extremamente interessante. O STJ ele reconhece que o simples fato de os crimes terem sido praticados em cidades diferentes não impede automaticamente a continuidade delitiva. Inclusive quando estamos falando de cidades vizinhas ou comarcas contíguas. E isso é muito importante, porque alguém poderia raciocinar assim, né? Crime número 1 aconteceu na cidade A, crime número 2 aconteceu na cidade B, logo não existe crime continuado. Mas não necessariamente é assim. O STJ ele expressamente afirma que a prática dos crimes em lugares diversos, quando estamos diante de cidades vizinhas, ou como eu disse, comarcas contíguas, não pode isoladamente impedir o reconhecimento da continuidade delitiva. Portanto, lugar diferente não significa automaticamente ausência de continuidade delitiva. Nós precisamos olhar o contexto que isso aconteceu, o contexto desses crimes, o contexto desses fatos. Quarto requisito, a maneira de execução. Agora entramos em um outro requisito extremamente importante. Como os crimes foram praticados? Essa é uma pergunta que deve ser feita pelo o analista jurídico. Existem semelhanças no modus operandi? O modo de execução é semelhante?
O técnico do direito vai analisar isso tudo. Imagine, por exemplo, uma sequência de delitos praticados sempre da mesma maneira. Mesmo tipo de abordagem, mesmo instrumento que é utilizado pelo agente criminoso, mesmo padrão de atuação, mesmos comparsas, mesma estratégia, mesma dinâmica dos fatos. Isso pode ajudar a demonstrar que os fatos possuem uma conexão entre eles. Mas imagine o contrário. Em um crime, o agente atua de determinada maneira, no outro, utiliza outro comparsa. No terceiro, existe uma outra dinâmica de como os acontecimentos ocorreram. As vítimas são escolhidas de maneira diferente. Os bens pretendidos são diferentes. Os contextos são completamente independentes. Então, nesse segundo cenário, começa a ficar mais difícil sustentar que um delito é continuação do outro. E foi exatamente isso que aconteceu no julgamento analisado do STJ. O caso concreto do julgado pelo STJ, né? Vamos entender o caso para fixar na nossa memória. O condenado, ele pretendia o reconhecimento da continuidade delitiva entre 4 roubos circunstanciados. A defesa, né, argumentava, entre outras coisas, que os delitos apresentavam condições semelhantes de tempo, lugar e modo de execução. Além disso, sustentava a existência de um fator subjetivo ligando os crimes. Segundo a defesa, no caso, o condenado possuía uma grande dívida, né, uma dívida, e isso teria motivado a prática dos 4 roubos. Mas quando o tribunal analisou concretamente os delitos, encontrou diferenças relevantes. Vamos observar e depois eu sugiro que você leia o acórdão e tire suas conclusões jurídicas. O primeiro roubo. O primeiro roubo ocorreu em uma fazenda. O agente e um comparsa chegaram ao local em um veículo. Inicialmente, eles demonstraram interesse em alugar o espaço, mas foram embora. Depois eles retornaram com a carretinha acoplada, né, ao veículo, então anunciaram o assalto, renderam funcionários e subtraíram os bens. Perceba o modus operandi. Houve uma espécie de preparação e utilização de uma falsa demonstração de interesse no imóvel. Já no segundo roubo, né, o segundo contexto era completamente diferente. Nesse caso, houve a subtração de uma arma pertencente a um agente prisional durante a fuga de um detento que estava na unidade em atendimento ali no pronto-socorro. Veja, outro contexto, outros envolvidos, outra dinâmica dos acontecimentos, outra finalidade imediata também. Então, essa foi o entendimento do STJ. No terceiro roubo, ele aconteceu dentro de um mercado, né, de um supermercado. O condenado, né, e outras comparsas utilizando de arma de fogo e restringindo ali a liberdade das vítimas, eles subtraíram dinheiro e outros objetos, né? Novamente, é outro cenário, outra dinâmica, outros comparsas, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça. O quarto roubo analisado no caso. No quarto delito ocorrido em Goiânia, o condenado atuou com outro comparsa e mais uma pessoa não identificada. Foram subtraídos dinheiro, veículo e diversos objetos pertencentes à vítima. Então, observe o conjunto, né? Nós temos 4 roubos, existe alguma proximidade temporal, existe um emprego de arma de fogo em diferentes situações, mas os crimes foram praticados contra vítimas diferentes, com comparsas diferentes, em contextos diferentes e com diferentes modos de execução, segundo concluiu o STJ. E foi justamente esse o conjunto que levou o tribunal, né, a afastar
a continuidade delitiva nesse caso. Agora, vamos analisar os requisitos subjetivos, né, que seria a unidade de desígnios. Agora chegamos talvez ao ponto mais importante da aula. Não basta preencher os requisitos objetivos. O STJ exige, né, também um requisito subjetivo. E qual é ele, né? É a chamada unidade de desígnios ou vínculo subjetivo. Mas o que significa isso, né? Significa que precisa existir uma ligação subjetiva entre os delitos. Uma conexão entre aquelas condutas que permita compreender os crimes posteriores como um desdobramento de uma mesma orientação criminosa anterior. O STJ utiliza uma expressão muito importante no julgado. Deve existir um entrelaçamento entre as condutas. Ou seja, o crime posterior, ele precisa guardar uma relação com o crime anterior. Não basta que o sujeito tenha simplesmente decidido praticar crimes semelhantes repetidamente. E aqui nós encontramos uma distinção fundamental. Crime continuado não pode ser confundido com habitualidade criminosa. São institutos jurídicos diferentes. O crime continuado, ele não é uma profissão criminosa. Imagine que uma pessoa, né, que pratica roubos frequentemente. Toda semana escolhe uma vítima diferente. Planeja, né, um novo roubo. Ela planeja e pratica esse roubo novo. Dias depois ela aparece para ela, né, outra oportunidade e ela vai e pratica outro roubo. Depois outra oportunidade e assim sucessivamente. Podemos dizer, como ele sempre pratica roubo, então existe crime continuado? A resposta é não, porque aqui isso seria, de algum modo, né, transformar a habitualidade criminosa em um benefício penal. A continuidade delitiva, ela pressupõe uma ligação entre os fatos. O STJ destaca justamente a necessidade da demonstração de um propósito ou vínculo que conecte os eventos criminosos. Quando temos crimes independentes praticados por decisões autônomas, pode existir reiteração delitiva e não continuidade delitiva. E essa distinção é extremamente importante. Analisando aqui dentro da teoria objetivo-subjetiva, né? Agora nós podemos compreender por que o STJ fala em teoria mista, né? Objetivo-subjetiva. Para reconhecer a continuidade delitiva, precisamos conjugar elementos objetivos, né? Ou seja, crimes da mesma espécie, condições semelhantes de tempo, condições semelhantes de lugar, maneira de execução semelhante. Esses são requisitos objetivos ou outras circunstâncias relevantes objetivamente. Mas nós precisamos conjugar isso com elemento subjetivo, que, como eu mencionei agora, seria essa unidade de desígnios ou vínculo subjetivo entre os delitos. Os requisitos, eles precisam ser analisados conjuntamente. Então, nós já fixamos isso. E essa foi exatamente a conclusão reafirmada pela sexta turma do Superior Tribunal de Justiça. Agora, um detalhe importante para a advocacia, para você que é advogado. Eu quero sair um pouco da teoria e falar diretamente para quem atua na prática do direito criminal. A discussão sobre o crime continuado é uma discussão profundamente dependente dos fatos. Então, você precisa demonstrar no seu modo de escrever e falar quando cada crime aconteceu, onde aconteceu, como aconteceu, quem participou, qual foi o modus operandi e quais as circunstâncias se repetiram nesses eventos. E, principalmente, qual é o elemento que demonstra a unidade de desígnios. Então, não basta escrever em um recurso assim, né, tipo uma frase: os crimes foram praticados em condições semelhantes.
Não basta isso. É preciso demonstrar concretamente quais condições são semelhantes. Porque existe um outro problema. Quando essa discussão chega ao Superior Tribunal de Justiça, por meio de um recurso especial, ela pode aparecer ali uma discussão sobre a súmula 7. E foi exatamente o que aconteceu nesse julgado que estamos analisando, né? Por quê? Né? Qual a questão da súmula 7 do STJ? O STJ entendeu nesse caso que as instâncias ordinárias já haviam concluído que os roubos ocorreram em contextos distintos e sem unidade de desígnios. Então, para o STJ chegar a uma conclusão contrária a essa, seria necessário reexaminar os fatos e as provas. E isso encontra obstáculo na súmula 7 do STJ. Portanto, existe aqui uma lição processual muito importante. A tese de continuidade delitiva precisa ser muito bem construída desde as instâncias ordinárias, desde a primeira instância. A defesa precisa trabalhar isso adequadamente, né? Por quê? Né? Porque depois que o tribunal de origem afirmar assim, não existe unidade de desígnio, ou você, na apelação, né? Se está na apelação, ele diz assim, os modos de execução são diferentes. Tentar modificar essa conclusão diretamente no recurso especial pode exigir reexame de provas. E aí você vai encontrar a barreira da súmula 7 do STJ e dificilmente vai conseguir êxito nessa tese. Né? Então, crime continuado é um assunto importantíssimo. Outro ponto é na execução penal. Outro ponto interessante é que a discussão aconteceu já na fase de execução penal. E isso é extremamente relevante, porque às vezes existe a impressão de que a continuidade delitiva ela só pode ser discutida na sentença condenatória. Não necessariamente. Imagine que uma pessoa ela tenha condenações provenientes de processos diferentes e posteriormente essas penas elas chegam ao mesmo juízo, né, o juízo da execução. Pode surgir aqui uma discussão sobre a possibilidade de unificação das penas mediante o reconhecimento da continuidade delitiva. O próprio acórdão, né, nesse caso analisado, ele menciona o artigo 66, inciso 3, a linha A da Lei das Execuções Penais. Portanto, a continuidade delitiva ela também pode ser, tem uma enorme importância na fase de execução de pena, né? Agora, o outro assunto discutido, são vários temas, né? Continuidade delitiva específica. Existe ainda uma situação especial prevista no parágrafo único do artigo 71. É aquilo que a doutrina costuma chamar de crime continuado específico. Nos crimes dolosos, né, praticados contra vítimas diferentes, com violência ou grave ameaça à pessoa, o juiz poderá, né, aumentar a pena de um dos crimes idênticos ou mais graves até o triplo. E para isso, deverá considerar o quê? Né? A culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade do agente, os motivos que levaram à prática criminosa e as circunstâncias. Perceba que estamos diante, né, de uma disciplina mais severa, agora é mais duro. E isso faz sentido porque estamos tratando de crimes dolosos envolvendo violência ou grave ameaça contra vítimas diferentes. Então, entenda este outro assunto abordado no acórdão. Então, como identificar o crime continuado, para concluir? Quando você estiver diante de uma questão prática, faça algumas perguntas, né? Primeira pergunta importante. Existem dois ou mais crimes da mesma espécie? Você vai analisar isso. Segunda pergunta. Eles foram praticados em condições semelhantes de tempo? Você vai analisar isso no seu caso concreto. Terceira, existe alguma conexão espacial relevante? O modo, o local? Quarta questão, maneira de execução foi semelhante? A maneira de execução dos crimes foi semelhante? Quinta questão, existe algum padrão concreto ligando esses crimes? E, finalmente, talvez a pergunta mais importante, né? Existe unidade de desígnios entre esses crimes? Existe um vínculo subjetivo entre estes crimes que está aqui sendo acusado? O crime posterior, ele pode realmente ser compreendido
como um desdobramento daquele contexto criminoso anterior? Se a resposta for negativa, nós podemos estar diante de simples reiteração criminosa e, consequentemente, de concurso material de crimes. Portanto, então, vamos fechar, né, a aula com uma fórmula simples. Concurso material, pluralidade de crimes independentes. Concurso material. Aqui, soma-se as penas. Como regra, né, soma as penas. É aquela do início que eu falei, 5 mais 5 mais 5. No crime continuado, tem uma pluralidade de crimes que, preenchidos os requisitos do artigo 71, recebem um tratamento jurídico de continuidade para fins de aplicação da pena. Regra: a pena de um dos crimes, se forem idênticas, ou a mais grave, se forem diferentes, com aumento de 1/6 a 2/3. E lembre-se, segundo a jurisprudência do STJ, o Brasil adota a teoria misto ou objetivo-subjetivo. Portanto, precisamos de requisitos objetivos mais requisitos subjetivos para a incidência desse instituto. Não basta proximidade temporal, não basta proximidade geográfica, né, que é a questão do lugar, não basta utilizar uma arma de fogo em vários crimes e não basta o agente simplesmente praticar repetidamente crimes da mesma espécie. É necessário demonstrar a conexão entre esses delitos e a unidade de desígnios. Então, um forte abraço para você e eu deixo aqui um recado, né? Esse julgamento que nós analisamos hoje, ele demonstra isso, né, perfeitamente. Mesmo assim, existindo 4 crimes de roubo e alguma proximidade temporal entre eles, o STJ manteve o concurso material. E por quê, né? Porque foram identificados diferentes comparsas, diferentes vítimas, diferentes contextos e diferentes modos de execução, sem que estivesse demonstrada a necessária unidade de desígnios. E fica uma lição especialmente importante para a advocacia criminal. A continuidade delitiva é uma tese que precisa ser construída sobre os fatos. Não adianta simplesmente citar o artigo 71, nós precisamos demonstrar concretamente a conexão temporal, espacial e operacional entre os delitos e, de acordo com a jurisprudência do STJ, né, o vínculo subjetivo que une essas condutas. E mais, essa construção deve começar nas instâncias ordinárias, porque se a questão chegar ao STJ dependendo de uma nova análise das provas, demonstrará que você certamente encontrará ali, né, um obstáculo na súmula 7, como eu já mencionei. Então, um forte abraço. Se você gostou desse conteúdo, compartilha e curte aqui e se inscreve no nosso canal. Forte abraço.